Hoje eu quero falar com vocês sobre a grandeza da humildade. A grandeza da humildade. Abra comigo Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Se você tem a sua Bíblia aí, por favor, abra comigo. Filipenses no capítulo 2, versículo 5. Diz assim, meus irmãos: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Você pode repetir comigo este versículo? Vamos lá. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Agora eu vou continuar aqui. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, na série de mensagens sobre as bem-aventuranças, eu sempre fiz a seguinte pergunta: você é feliz? O que é felicidade? Como é que se constrói uma vida feliz? Será que existe alguém verdadeiramente feliz? Hein? Nesses tempos pós-modernos, a sociedade diz para nós que felicidade é ter coisas, é ter bens, riquezas, fama, sucesso, dinheiro, beleza, poder. É isso que a sociedade prega para nós sobre o que é felicidade. Mas esse conceito de felicidade que a sociedade nos ensina e prega não tem nada a ver com aquilo que diz a palavra de Deus. E é isso que nós vimos na série Bem-aventuranças. Uma pessoa, ela pode ser feliz aos olhos do mundo e não ser feliz aos olhos de Deus. E ela pode ser feliz aos olhos de Deus e não aos olhos do mundo. Isso é possível? Claro. Por quê? Porque o conceito, meus irmãos, de Deus sobre felicidade é diferente do conceito do mundo sem Deus. Então, o que é ser feliz segundo Deus? Aos olhos de Deus. O que é ser feliz? É possível ser feliz neste mundo? Porque às vezes a gente acha tão legal, romântico, bonito, poético, letras muitas vezes de poesias e músicas que falam sobre felicidade, e a gente por vezes canta e a gente diz o seguinte: é tudo muito bonito, mas não é para mim. Eu acho que essa felicidade não existe. Eu acho que não é possível alguém ser feliz nessa terra, neste mundo. É possível ser feliz nesse mundo? Gente, Jesus disse que é possível. E se ele disse que é possível, então é possível. Amém, queridos? Para responder essas perguntas que eu fiz aqui logo no início, o que nós precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos olhar para a Bíblia. E olhar para a vida de Jesus. Para os ensinamentos de Jesus. Enquanto Jesus viveu aqui nessa terra, ele passou pelas mesmas circunstâncias, pelos mesmos desafios, tentações, que todos nós aqui enfrentamos e passamos. Mas Jesus escolheu, gente, fazer a vontade do Pai. E por isso ele experimentou perfeita felicidade e realização.
porque ele escolheu fazer a vontade do Pai. O estilo de vida que Jesus escolheu para si não era popular, gente. Não. Inclusive ia contra a mentalidade dos religiosos e líderes daqueles dias. Felizes quem eram? Eram os mais sábios. Felizes eram os influentes, os ricos, os poderosos da sociedade. E nos nossos dias não é muito diferente. Vocês sabem disso. É assim que a sociedade mostra para nós o que é ser feliz. Pois é. Agora, veja que interessante. O que mais atraía as pessoas a Jesus, o que era? Era o seu poder. Poder para abrir os olhos dos cegos, para ressuscitar os mortos, para andar por cima das águas, para multiplicar, como bem disse, nos lembrou hoje o pastor Tadeu, multiplicar os pães e os peixes, como Jesus fez. Isso era muito atraente. As pessoas se aproximavam. Isso atraía as pessoas a Jesus. Os milagres que ele realizava. E quantos milagres Jesus realizou, hein? Pois é. Mas o que menos atraía as pessoas a Jesus, o que era? Era vê-lo sendo rejeitado, cuspido no rosto, não revidando as palavras duras que ele recebia, sendo manso, sendo pacificador, humilde, misericordioso, pobre de espírito. Jesus era assim. Aliás, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças que nós vimos aqui, ele estava falando dele mesmo. Ele era assim. Ele era pacificador, manso, pobre de espírito. Ele era, porque ele não ia ensinar algo para a gente que ele mesmo não praticava, que ele mesmo não era. Seria uma grande incoerência. Sim ou não, irmãos? Ele não estava sendo hipócrita, mandando a gente ser algo que ele não era. Jesus estava falando a respeito dele também. Porém, gente, nós não somos atraídos pela ideia de servir um Deus que é frágil, que é manso. Isso não atrai, parece que a gente. Servir um Deus desse, que é manso, que é frágil, que é humilde, que é pobre de espírito, que não é o poderoso aos olhos do mundo, que não é parecido com Hércules, e nem com as grandes potestades que o mundo adora, mas é um Deus que sofreu e foi crucificado. Ah, meus irmãos, parece que a proposta de Jesus, queridos, beira a insanidade quando ele diz que vão herdar o reino de Deus os pobres de espírito. Parece uma loucura isso, porque no mundo que a gente vive, na sociedade que nós vivemos, ninguém que abre mão dos seus direitos é aplaudido. Ninguém. Ninguém admira o que é agredido no rosto e vira outra face. Ninguém admira gente assim. Ah, meus irmãos, ninguém valoriza quem é fraco. Essa é a sociedade que nós vivemos. Mas, meus irmãos, era justamente a grandeza de Cristo e aquilo que o fazia completamente feliz. Esta era justamente a grandeza de Jesus e aquilo que o fazia realmente feliz. Você deseja ser feliz segundo Deus? Sim ou não, queridos? Que a gente aprenda com Jesus. Ele é o modelo, ele deixou o modelo. E que nessa noite eu e você possamos aprender com o Mestre, com Jesus. Eu quero falar sobre duas partes dessa mensagem. Tem dois aspectos da mensagem. O primeiro aspecto que eu quero conversar com vocês aqui nessa noite. Quero falar com vocês sobre a grandeza da humildade de Cristo. A grandeza. E dentro desse aspecto tem três coisas importantes que eu queria destacar.
A primeira é que a humildade de Cristo foi uma escolha. A humildade de Cristo foi o quê, irmãos? Foi uma escolha. Gente, não entra na nossa cabeça uma pessoa ser esvaziada de poder e ser feliz. Isso não entra na nossa cabeça. Por isso que é interessante, quando a gente lê as Escrituras, nós somos muito seletivos na nossa leitura. A gente lê apenas aquilo que nos interessa. Nós gostamos de ler histórias de grandes conquistas. A gente gosta de conhecer as vitórias do povo de Israel. Gostamos de saber da história de Davi quando derrubou o gigante Golias. As vitórias do povo de Israel quando Josué estava liderando aquele povo. Gideão, Sansão, que matou 1000 homens. Nós somos seletivos, nós focamos apenas naquilo que nos interessa. Isso acontece por quê, gente? Porque nós valorizamos apenas os bem-sucedidos. Nós não admiramos aqueles que fracassam, aqueles que apanham, os falidos, os que são agredidos, os doentes, os esteticamente feios aos olhos da sociedade. Tem gente que diz o seguinte, né? Tem gente que diz assim: eu tenho orgulho de tudo que eu sou e de tudo que tenho. Aleluia! A minha humildade é que me torna perfeito. Tem gente assim: eu conquistei essa posição na sociedade por causa dos meus méritos. Glória a mim, louvado seja eu. Eu sou o melhor naquilo que faço. E por isso que Paulo aqui, gente, no texto que nós acabamos de meditar, o apóstolo Paulo está dizendo aos filipenses que a nossa atitude deve ser a mesma de Jesus. A nossa atitude deve ser a mesma de quem, meus irmãos? De Jesus. É do Senhor. A atitude de Jesus. Puxa vida, que desafio, mas que atitude é essa? Que atitude é essa? É a atitude, gente, de ser humilde, de não ser um arrogante, e mais, de não ter sede de poder. Sem humildade, tudo que nós fizermos perderá o sentido. Porque, por exemplo, não adianta nada fazermos o bem se por trás nós queremos nos promover. Não adianta nada. Não adianta nós amarmos se formos arrogantes de alma. Não adianta ser santo se isso gerar vaidade espiritual. Tem menor sentido e valor. Por isso é que nós precisamos ter a mesma atitude de Jesus. Porque como diz no versículo 5 em diante, pois ele sendo Deus, ele sendo todo-poderoso, ele abriu mão das suas prerrogativas divinas, diz o texto, ele se humilhou, não considerou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornou-se servo e semelhante aos homens. Essa foi a atitude de Jesus, meus irmãos. Sabe, ser humilde foi uma decisão que Cristo tomou. Porque ninguém nasce humilde. Você não nasce humilde, mas você pode escolher ser humilde. Ser humilde não é ser tímido. Tem gente que confunde, né? Às vezes a pessoa é tão tímida, fala, nossa, como aquele irmãozinho é tão humilde. E é tão tímido. Não, meus irmãos, não é ser tímido, não é ser introspectivo. Ser calado. Mas ser humilde é não viver em busca de privilégios. Ser humilde é abrir mão de prerrogativas, gente. Ah, meus irmãos, nós precisamos então nessa noite tomar uma decisão. Imitar Jesus. Quantos querem ser parecidos com Cristo aqui? Essa é a decisão que a gente tem que tomar. E se nós quisermos poder, que seja o poder para nos esvaziarmos. Para não reivindicar direitos,
mas abrirmos mão do nosso orgulho e sabermos que nós não somos dignos de reconhecimento de quem quer que seja. Amém. Então a humildade de Cristo foi uma escolha. Uma outra ideia dentro desse aspecto ainda é que a humildade de Cristo foi iniciativa própria. São coisas muito similares, porém não são iguais. Às vezes você pode ter uma escolha, mas não é uma iniciativa própria. Você teve que fazer uma escolha porque teve que fazer. Mas não foi uma iniciativa. Então a humildade de Cristo foi iniciativa própria. Veja, não foram os homens, nem Deus que humilharam Jesus, mas foi Ele mesmo. Ele deu a sua vida por mim e por você. Amém, queridos? Ele abriu mão de qualquer prerrogativa. Ele não considerou, como diz o texto aqui, que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, diz o texto. E é este sentimento que precisa estar em nós. É este sentimento que precisa estar na igreja de Jesus. Nós precisamos, irmãos, optar pelo caminho da não glória. Optar por um caminho do não aplauso. E este caminho, eu digo para vocês, é um caminho muito difícil. Muito complicado. Por quê? Por que é difícil e complicado? Porque ninguém gosta de ser rejeitado. Ninguém gosta de não receber um reconhecimento no que faz. Ninguém valoriza a gente, ninguém valoriza o pequeno, ninguém valoriza o feio, ninguém valoriza o pobre, mas todo mundo valoriza o grande, o bonito, né? O famoso, o rico. Esses sim são os valorizados. Por isso que eu e você, irmãos, nós temos que nos esforçar para que, tendo o poder de julgar, não julgarmos. Tendo a capacidade de jogar pedras, não jogarmos pedras. Tendo a oportunidade de brilhar, ceder o lugar ao outro. Ah, que caminho é esse de felicidade que Jesus aponta? E nós precisamos agir assim o tempo todo, gente. Agir assim na família, no trabalho, na igreja, no convívio com as pessoas. Porque disse Jesus, aquele que se exaltar será humilhado. E todo aquele que se humilhar será exaltado. Nós temos que aprender a abrir mão das nossas prerrogativas em favor do próximo. E Deus nos recompensará. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Amém. Há um outro aspecto também importante dentro dessa ideia que eu estou compartilhando com vocês, é que a humildade de Cristo foi em obediência a Deus. Você pode repetir esta ideia comigo? Vamos lá. A humildade de Cristo foi em obediência a Deus. Veja que a humildade de Cristo não era incapacidade emocional ou intelectual. Não. O que acontece, gente, é que nós pensamos que ser humilde é ser alguém bobo, sem iniciativa, sem imaginação, um medíocre na vida, um sem paixão pela vida. Mas quando nós falamos em ser pobre de espírito, como Jesus nos ensina nas bem-aventuranças, isso é algo, gente, que se relaciona com Deus e não com outras dimensões da vida. Tudo isso, gente, que eu estou dizendo, fica muito difícil a gente compreender por vezes. Porque o que acontece? Nós fomos ensinados, treinados, a olhar a Jesus como sendo o poderoso. Veja o que eu vou dizer. A gente foi ensinado assim, a olhar para Jesus desse jeito. Nós não conseguimos vê-lo como pobre de espírito. A gente diz o seguinte: pobre de espírito, isso é para mim, não para ele. Ele é o poderoso. Manso é comigo. Pacificador, misericordioso. E outras qualidades, mas é para mim, menos para ele. Ele é o poderoso. Nós fomos treinados a olhar assim a Jesus. Nós não conseguimos vê-lo como pobre de espírito. Mas eu quero dizer para vocês que foi assim que Jesus se definiu. Ele mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele deixou o exemplo.
Aprendam de mim, disse Jesus. Como eu disse, ser pobre de espírito não significa ser bobo, tolo, sem valor, sabe? Mas é abrir mão do poder e dos nossos direitos. Para quê? Para obedecer a Deus. Ah, meus irmãos, na Bíblia, a pessoa que mais cobiçou o poder, quem foi? Na Bíblia, quem é que mais cobiçou o poder? O diabo. Porque quem tem poder não é obcecado por ele. O que tem todo o poder, que é Jesus, abriu mão do poder. Ele, o Todo-Poderoso, abre mão do poder. Para te amar. Para te abençoar. Porque Ele te quer bem. Aleluia. Por isso que o Pai disse no versículo 9, Ele é digno do nome que está acima de todo nome. E a este nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga glória a Deus. Gente, qual foi então o momento de maior grandeza? O momento de maior grandeza de Jesus entre os homens. Qual foi esse momento? Quando Ele curou paralíticos? Curou os cegos? Quando Ele multiplicou pães e peixes? Quando Ele realizou grandes milagres? Quando realizou grandes curas? Quando Ele ressuscitou mortos? Esse é o momento de maior grandeza de Jesus? Não. Sabe qual foi o maior momento de grandeza de Jesus? Sabe qual foi? O maior momento de grandeza de Jesus e de glória de Jesus foi quando Ele foi crucificado. E a Bíblia diz que naquele momento Ele atraiu todos os homens a si mesmo. Foi o poder da fraqueza. Glória a Deus. Agora, o que eu estou dizendo para vocês, gente, esta ideia, isso para os judeus e para os gregos, essa ideia era um escândalo. Isso era loucura. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá, ele declara, em 1 Coríntios 1, 23, ele diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Na época, gente, isso era uma tremenda loucura, porque eles não entendiam, os judeus, os gregos, eles não entendiam como é que alguém poderia adorar um Deus frágil. Ei, que conversa é essa? Todos queriam adorar um Deus poderoso e não um Deus crucificado. Um Deus frágil assim. Veja, as culturas da época não se conformavam com os cristãos. Diziam, esses caras são loucos. Ué? Quer dizer, eles poderiam adorar outros deuses mais badalados da época. Zeus, Apolo, Netuno e outros deuses fortes e poderosos da época. Mas os cristãos naquele momento optaram por adorar um crucificado. Isso era loucura. E aí, o que a gente vê Paulo dizendo, Paulo estava decidido a pregar Cristo e este crucificado. Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome, meus irmãos. Porque o ministério de Jesus não foi alicerçado no poder, mas no abrir mão do poder em obediência ao Pai. Glória a Deus. E a igreja precisa dar continuidade ao ministério de Jesus aqui na terra. Segundo aspecto dessa mensagem. Eu falei 2 aspectos, né? Agora vamos para o segundo aspecto da mensagem. Olha lá. Preste atenção. Imitando a humildade de Cristo. Imitando o que, irmãos? A humildade de Cristo. Veja o primeiro aspecto. Nós precisamos imitar a Cristo sem autocomiseração. Esse é o primeiro aspecto que você pode acompanhar na tela. Imitar a Cristo sem autocomiseração. Veja que a palavra poder, no meio evangélico, ela é muito usada, né? Poder da cruz, poder no nome de Jesus, poder do sangue. A gente usa essa palavra. Que poderoso, que culto poderoso. Eu quero é poder. Eu vou à igreja porque eu quero buscar poder. Essa palavra é muito usada. Eu quero
poder para curar. Você quer poder? Poder, poder. Essa é uma palavra muito utilizada, mas eu queria trazer uma proposta para você. Uma filosofia que vai contra tudo isso. E qual é? Abrir mão do poder. Ou seja, nós não queremos poder. Nesse sentido. Não queremos. Mas você não quer? Tá bom. Se eu quiser poder, eu quero então poder para me esvaziar. Poder para ser ateu de mim mesmo. Senhor, dá-me poder para eu não acreditar em mim. Você veja que vai contra aquilo que se prega em tantos lugares, contra aquilo que a sociedade prega, contra aquilo que muitos coachings por vezes pregam. Você é poderoso, você é o cara, você precisa acreditar em você, porque você é o cara. E aí Jesus dá um nó na gente. Fala, não gente, para, não é nada disso. Gente, aquele que tem todo o poder abriu mão do poder, se esvaziou, tomou forma humana, semelhante aos homens, foi servo e obediente até a morte e morte de cruz. Mas Deus o exaltou, porque todo aquele que se humilhar será exaltado, louvado seja o nome do Senhor. Então essa proposta é difícil. Você quer ser feliz aos olhos de Deus? Abra mão do poder. De se achar o poderoso. Nós precisamos, meus irmãos, abrir mão das prerrogativas falsas que nós temos dentro de nós mesmos, de que nós somos poderosos. Você não é tudo aquilo que você pensa que você é. E se não for a graça, a bondade e a misericórdia de Deus, você já era. Todos nós aqui. Então que papo é esse? Que história é essa de que eu posso, eu sou o cara, eu conquisto, eu sou bom? Que negócio é esse? Que papo é esse? Se eu posso alguma coisa, é nele, porque tudo posso em Cristo que me fortalece. É o Senhor que te capacita. Então abra mão do poder. A gente precisa abrir mão de prerrogativas, meus irmãos, que nos dão essa falsa sensação de poder. Porque a gente não está com nada, se não for a bondade de Deus e a graça dele sobre a nossa vida. Já era, é ou não é? É a graça de Deus que tem te sustentado até aqui. É o favor de Deus, é a mão de Deus sobre a sua vida. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconheça a mão dele. Não é porque você é o cara, porque você é a mina. Mas é por causa do favor, da bondade e da graça de Deus que tem nos sustentado até aqui. E até aqui nos ajudou o Senhor pela sua graça e pelo seu amor. Meus irmãos, Jesus tinha as prerrogativas reais. Jesus que tinha as prerrogativas reais de ser Deus. Ele decidiu abrir mão dessas prerrogativas. E por isso Deus o exaltou. Porque aquilo que a Bíblia diz, Provérbios 29 e 23, anote. Provérbios 29 e 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. E aí quando nós nos comparamos a Jesus, quando você se compara a Jesus e a sua santidade, você chega à conclusão que você não é nada. Você não é tudo isso que você imagina que você é. Você não tem grandeza alguma. Quando você se compara com Jesus, é uma frase interessante do Phillips Brooks, que ele diz assim: a verdadeira estrada da humildade. Olha só, presta atenção. A verdadeira estrada da humildade não é você se rebaixar até se tornar menor do que realmente é, mas é colocar a sua estatura diante de alguém que é maior do que você, para você nunca esquecer quão pequena é a sua grandeza. Quando nós nos comparamos com Jesus, porque é muito fácil, tem muita gente que se compara com gente menos. É muito fácil eu me comparar com quem é mais pobre do que eu.
com quem é menos inteligente, menos capacitado. Mas quando a gente se compara com Jesus, irmãos, a gente percebe como nós precisamos da graça dele. Como nós somos pequenos e nós precisamos dele na nossa vida. Amém? Há um aspecto também importante. Veja, imitar a Cristo é uma longa caminhada. Você pode repetir isso comigo nessa noite? Vamos lá, irmãos, me ajude a pregar. Vamos lá. Imitar a Cristo é uma longa caminhada, gente. Não basta uma oração, está tudo resolvido. Nenhum ritual substitui o processo. Não basta você levantar sua mão e vir aqui e receber Jesus como teu Senhor e Salvador. Há um processo. E nós estamos ainda longe do alvo. Mas é passo a passo. É dia a dia. Nós somos pequenos e Deus tem muita coisa para realizar na nossa vida. E através da nossa vida nós somos limitados, somos falhos, somos pecadores. E existem 4 faces que eu queria apontar com vocês. 4 faces do pecado. Quais são essas 4 faces do pecado? Primeiro, autossuficiência. Segundo, obstinação. Terceiro, egoísmo. Quarto, vaidade. Então veja bem, autossuficiência ao invés de dependência. Obstinação ao invés de submissão. Egoísmo ao invés de altruísmo. E vaidade ao invés de humildade. E nós precisamos então, diante disso, cultivar dependência, cultivar submissão, altruísmo e humildade. E então nós seremos parecidos com Jesus. Mas a caminhada é longa. Mas a grande verdade é, Filipenses 1:6. Aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até a volta de Cristo Jesus. Deus está fazendo uma obra na sua vida. Deus está fazendo uma obra na sua vida. Assim como Ele está fazendo na vida do seu irmão, Ele está fazendo na sua também. É dia a dia, de passo a passo, de glória em glória. E ainda um outro aspecto aqui importante para a gente destacar nesse segundo momento da mensagem. Estão sendo abençoados aqui nessa noite, irmãos? Gente, imitar a Cristo é abrir mão de direitos, méritos e glória pessoal. Ser pobre de espírito é reconhecer a nossa falência espiritual. A nossa fraqueza espiritual diante de Deus. Porque nós somos pecadores. E nada nós merecemos além do juízo de Deus. Essa é a verdade. Nós não temos nada a oferecer. Nada. Nada a reivindicar. Nada com que comprar o favor de Deus, o favor dos céus. O grande pregador, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele diz assim: nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz me apego. Nu, espero que me vistas. Desamparado, aguardo a tua graça. Mal, a tua fonte corro. Lava-me, Salvador, ou morro. Lindo. Essa é a linguagem do pobre de espírito. Essa é a linguagem, meus irmãos. O nosso lugar é ao lado do publicano na parábola de Jesus, e não do religioso. Graças a Deus eu não sou como ele. Mas é ao lado do publicano, que clamando com os olhos baixos, dizia: Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Como João Calvino escreveu, ele diz assim: só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Alguém já disse que a verdadeira humildade é a janela que se abre para sermos iluminados pela graça de Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz: revestivos de humildade. Revestivos do quê? 1 Pedro 5,5 diz: revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça e o seu favor. Glória a Deus. C.S. Lewis, o grande escritor conhecido, ele diz que o orgulhoso olha o mundo de cima para baixo. Isso é um perigo. Quando nós olhamos de cima para baixo, nós não conseguimos enxergar o que está acima de nós.
Deus exaltou, meus irmãos, Deus exaltou a Cristo por causa da sua obediência, e nós, como cristãos, precisamos seguir os passos do Mestre. Se você quer ser feliz aos olhos de Deus, você precisa trilhar pelo caminho que Jesus trilhou. Nós precisamos caminhar como igreja e não como um sistema hierárquico, político, militar, empresarial, não. Mas num sistema de amor, em que nós aprendemos a nos relacionar com o nosso próximo, com o outro, sem relações de poder, mas sim de estima, de compreensão, de carinho, de toque, de amizade, de companheirismo, de liberdade, acima de tudo, meus irmãos, sem prerrogativas de mandar, de manipular, de escravizar. Nós precisamos caminhar em humildade e mansidão. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. É impossível, gente, um arrogante herdar o reino dos céus. É impossível. Por quê? Porque essa não foi a atitude de Jesus. Jesus abriu mão do poder para servir as pessoas com amor. E se nós andarmos nas pegadas de Jesus, sem essa preocupação de grandeza, não, mas no mundo que a gente vive hoje, que a preocupação é essa, né? Você tem que ser grande, você tem que ser poderoso, você tem que ser o cara. Se a gente caminhar com humildade, nas pegadas de Jesus, sem preocupação com grandeza, com fama, sabe, com poder, nós herdaremos a terra. Porque Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Glória a Deus por isso. Nós precisamos abrir mão dos nossos direitos, abrir mão dos nossos privilégios, para sermos iguais a Jesus. E então, assim seremos mais que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Vou concluir com você, perguntando. Apenas perguntas para uma boa reflexão e oração nessa noite. Quanto, meus irmãos, nós temos sido influenciados por essa mentalidade mundana, de sucesso absoluto, de grandeza, de fama, riqueza e poder. Quanto você tem sido influenciado por esse tipo de mentalidade? Pense, reflita. Será que nós temos acreditado que somente conquistando essas coisas é que nós seremos felizes? Hein? Será que nós temos pensado como a sociedade que a felicidade está em brigar pelos nossos direitos, pelos nossos privilégios, em detrimento dos outros? Será, meus irmãos? Pergunto mais. Nós temos imitado a Cristo ao escolher viver um estilo de vida de humildade, de mansidão, serviço e amor abnegado às pessoas? Você tem imitado a Jesus? Será que nós entendemos e cremos que abrir mão das nossas prerrogativas e ser pobre de espírito, manso, humilde de coração, é o caminho que realmente Deus estabeleceu para sermos verdadeiramente felizes nessa vida? Será que a gente entendeu isso? Meus irmãos, você quer ser feliz aos olhos de Deus? Quantos querem ser felizes aqui aos olhos de Deus? Você deseja isso mesmo na sua vida? Você quer viver uma vida de plena felicidade aqui nessa terra? Eu pergunto mais, do que você precisa hoje abrir mão para se tornar mais parecido com Jesus, com o Cristo revelado nas Escrituras? O que é que hoje você precisa abrir mão? Você está disposto a se humilhar e imitar a Cristo? Há uma disposição assim em você? E eu concluo dizendo com vocês nesta noite, irmãos. Quanto mais parecidos nós formos com Jesus, guarde isso. Quanto mais parecidos formos com Jesus, mais felizes seremos. Quanto mais parecidos com Jesus formos, mais felizes seremos. Você pode repetir isso? Quanto mais parecidos com Jesus formos, mais felizes seremos. Creia nisso e seja feliz aos olhos de Deus. Amém.